Boa noite a todos. Então vamos nesse momento trazer o nosso pensamento, o nosso coração aqui para esse salão, para que todas as palavras que sejam ditas e que todo o tratamento realizado seja de acordo com a necessidade, com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. E que possamos conservar cada vez mais as energias, o tratamento, aquele ar, aquele sentimento de fortalecimento e de gratidão durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu trouxe aqui daquele livro que eu sempre falo para vocês, geralmente nas palestras de terça, né, quando eu dou, eu gosto muito desse livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito do Hamed, porque ele traz lições pequenininhas, mas que que é possível, né? Aliás, todas as lições, mas assim, essas são mais claras para a gente aplicar no nosso dia a dia, porque o estudo do Espiritismo ele é ação, né? E a ação a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. Se a gente não aplica aquilo que a gente lê, ou pelo menos tentarmos aplicar pelo 1/1000 daquilo que a gente lê, aí ele acaba ficando em vão, né? Então, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, mesmo nos tratamentos, a gente precisa sempre nos policiar e tentar, de uma forma ou de outra, aplicar no nosso dia a dia. E antes de ler aqui, daí já me veio isso, e é assim, né? Ai, Rosana, não é fácil, mas não é mesmo, né? Quem disse que é? Né? Então, no nosso dia a dia, a gente passa por vários perrengues, né? Vários problemas. E aí a gente precisa, lógico, ir trabalhando a nossa mente para que a gente fale, hoje eu fiz errado, perdi a paciência, mas amanhã eu vou arrumar. Então isso já é uma consciência aí, né? E a gente sempre fala isso. E mesmo lá, quando a gente está estudando lá no Evangelho e nos tratamentos, e a gente sempre fala isso. Pelo menos 1/1000 já é um grande avanço, né? E é isso. E que bom que a gente está tentando, né? Que bom que a gente já está nesse passo. Bom, e aí a história aqui que eu abri foi: o amor que tenho é o que dou. Então, o que acontece? Nesse livro, ele traz aqui um comentário, um trecho do Evangelho, e aí o Espírito comenta sobre esse trecho à luz ali do nosso, do contemporâneo, né? Dos tempos que estamos vivendo agora. Então, esse trecho se refere ao capítulo 11, no item 8 do Evangelho. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior. Então, na verdade, aquele amor incondicional, né? O amor por tudo.
que está ali, é o respeito, a educação, é a consideração com todos. Então, esse seria, acho que é um amor que a gente, uma vez eu li, que a gente não consegue ainda nem dimensionar, porque nós não estamos ainda nessa condição de mensurar que amor é esse. A gente não consegue ainda ter essa visão, né? Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar um respeito e consideração de criaturas que não atingiram um ponto delicado do sentimento que é o amor? Eu vou parar por aqui um pouquinho e aí a Regina há de concordar comigo, embora ela esteja aposentada agora. Amém, então ela vai entender. Então, né? É assim, a gente testa muito isso em sala de aula, né? Porque quando você, eu dou aula para adolescente, então, quando você se depara com alguns estudantes, né? Que você fala, meu Deus do céu, né? Ele não tem educação, ele não tem o respeito nem pelo material que ele recebe, nem, quer dizer, são situações bastante difíceis, são adolescentes vulneráveis ao máximo, né, Regina? Ao máximo. Só que no dia a dia, eu vou confessar, a gente também perde a paciência. E como? Porque é muito difícil. Então, quando a gente lê aqui, como que você vai requisitar, né, um respeito e consideração de alguém que não sabe nem o que é isso, eu acho que se encaixa muito bem nisso, assim, no nosso dia a dia, né? Como que a gente vai considerar o respeito de, às vezes, alguns adolescentes totalmente fora como a gente fala, fora da casinha, né? Se ele não tem. Essa semana, se não me engano, saiu nas redes sociais aí o que os adolescentes do interior fizeram lá com uma professora, etc. Né? Não vou citar aqui, mas assim, uma agressão absurda, né? Então, como que a gente vai exigir de uma criatura dessa se ela não dá, ela não tem, né? Então, na verdade, ela precisa se conscientizar disso. Isso é uma grande, é um caminho que talvez nem nessa encarnação ele consiga, né? Então, não chega ali, ele de repente ele está no instinto, né? Porque a gente tem os graus ali, como eu li lá no Evangelho. O instinto, depois uma sensação e depois o amor, um sentimento propriamente dito. Então, existem sim. A gente tem ali pessoas, criaturas, que a gente, não vou dizer do instinto puro. E aí, né, a gente não pode exigir que a pessoa tenha ali aquela evolução de já ter um sentimento, e às vezes não tem mesmo, né? E eu dou exemplo de estudante porque é o que está mais perto de mim, né? Mas a gente tem vários exemplos dentro da sociedade, né? Vários. Bom, e aí continua. Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Então, ninguém doa o que não tem. A gente não consegue, né? De repente, para mim, é muito difícil doar alguma coisa, enquanto que para o outro é muito fácil, porque cada um é cada um é diferente. A gente já falou disso aqui, né? Então, eu não consigo doar igual o outro, porque
eu tenho algo e o outro tem outra coisa, né? Então você só consegue doar aquilo que você tem, né? Há diversidades de evolução no planeta. Ainda bem, não somos todos iguais. Nós temos essa diversidade de evolução. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos onde cada um está ali num grau de evolução, uns que necessitam mais de amor, outros que necessitam doar esse amor, outros que só estão para receber, outros que precisam de muito mais orientação. Então, nós estamos em graus totalmente diferentes. Boa noite. Tudo bem? Para você, bem? Ai, sou eu aqui hoje. O que vou dizer hoje, hein? Quando eu vejo tantos corações aí entristecidos, amargurados, aflitos, com medo. Não é, filha? É. Só tenho uma frase a vos dizer. Tenham fé. Sigam com fé, tendo nosso Senhor sempre convosco. E tudo se abrandará. A aflição aliviará. A dor, não vou dizer que vai passar, mas poderemos suportar melhor. E tudo isso se resume numa coisa só, a fé. Isto é que nos traz a cura, não só de espírito, mas de parte física, quando é permitido. Então, é só isso que eu tenho para dizer hoje. Tenham fé e acalmem vossos corações. E agora eu vou lá, porque estão me chamando que tenho muito trabalho. Eu não posso ficar falando muito hoje, né? Continuando. Vamos lá, continuando. Há diversidades de evolução no planeta, como a gente estava conversando aqui, né? E como lá no início eu já falei, não somos iguais. E ainda bem, porque daí um pode ensinar o outro, um pode ajudar o outro. O que eu vejo não é o que o outro vê. E aí a gente pode ter essa troca, né? Homens mal saídos do primitivismo campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa, que foi o que eu falei, né? Aqui a gente acaba lidando com vários graus ali de evolução. Aquele que está no primitivismo, que a gente vai olhar e fala assim, meu Deus do céu, né? E aí, o que acontece? O que passa na cabeça, né? E outros que você admira por todas as ações que são feitas, né? Claro que a gente aqui, ninguém aqui acaba chegando num Divaldo, né? Num Chico Xavier, etc. Mas a gente vai tentando ali melhorar. Não estamos, graças a Deus, no grau do primitivismo, né? Mas nos deparamos aí no dia a dia, nas ruas, né? De repente no local de trabalho, que a gente vê e fala, meu Deus do céu, né? Vamos. E aí é que vem aquela história da gente treinar a nossa ação. E ter a paciência, e ter ali a compreensão.
E outra coisa, nem sempre a gente consegue ensinar, né? Orientar, porque às vezes a pessoa nem está aberta para isso. Às vezes você orienta, mas ela não entendeu nada. Mas você fez a sua parte, né? Não podemos esquecer também do livre-arbítrio, né? As pessoas têm livre-arbítrio. Então, muitas vezes você orienta, quando eu digo você, gente, é de uma forma geral, né? O outro, alguém, aqui, né? Então, orienta, fala, mas não adianta. Ou adianta durante uma semana, 2, e depois volta tudo igual como era antes, né? Então, o irmão Giovanni vive falando para mim, menos, não é? Menos, mocinha, menos. Tá bom, né? Então, ele vai sempre orientando a gente, e aí a gente vai tentando seguir isso, mas nem sempre também as pessoas conseguem, ou a gente consegue, a gente tem que se vigiando, né? Bom, eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Há indivíduos que, para conquistar os outros, convencê-los de suas habilidades e valores, contam vantagens persuadindo também a si mesmo, pois acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Então, muitas pessoas pensam assim: só vão me respeitar, ou só vão me amar se eu for o melhor, né? Se eu tiver todas as habilidades e todos os valores e tudo de bom. Caso contrário, ninguém vai gostar de mim. Claro que isso, se a gente for estudar um pouco de psicologia, a gente vai ver que isso é uma insegurança, né? É uma autoestima que não tá legal. Porque a gente tem que pensar nisso, porque isso é comportamento, né? Então, você fala, nossa, mas então eles têm que me aceitar se eu tenho altas habilidades, se eu tenho os valores ok, se eu tenho tudo de bom, né? Então, não é bem assim. Então, a gente precisa, sim, se analisar, né? E aí, continuando. E há criaturas que tentam amar comprando as pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo que lhes é mais caro e íntimo. E depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente os seus relacionamentos, né? Gente, quanto que a gente não vê disso hoje em dia? Esses assassinatos passionais, essas pessoas que não aceitam os fins dos relacionamentos. É isso. Então você acha que ama, né? E então essa pessoa tem que viver para você, com você, o tempo todo, 24 horas por dia. Então, é um pensamento errôneo, né? E aqueles que, para comprar o outro, né? Para comprar a amizade do outro, para comprar o amor do outro, então ele começa ali a manipular aquela pessoa, né?
eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, de repente, já ouviu falar ou conhece alguém assim. Não é? Que se você for reparar, você vai falar, nossa... E se você fizer algo que a pessoa não gosta, ela já virou a cara para você, vamos dizer assim, né? Ela já não te trata mais como te tratava, porque você fez algo que ela não gosta. Não é assim? Então, não é por aí o caminho, né? A gente tem que aprender isso é falta de respeito com o outro. Porque ele é um ser humano diferente, é uma pessoa que tem ali as suas decisões, o seu livre-arbítrio e tem que viver ali normal, como decidir, isso tem que ser respeitado, né? Então, e essas criaturas, elas vão comprando o amor do outro e achando que o outro precisa fazer o que ele quer. E o caminho não é esse. E aí, por isso que ele fala aqui, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Independente se for relacionamento amoroso ou relacionamento de amizade, um relacionamento familiar, um relacionamento de trabalho, né? Isso é no geral. Então, a gente precisa aprender a respeitar isso. Hoje pela manhã eu estava ouvindo, indo para o trabalho, eu estava ouvindo o Rossandro Klincheg, ele tem, eu acho que é na CBN, eu acho que é na CBN, 5 minutinhos de prosa, era tipo 6h40 da manhã, então tem esses, ele fala 2, 3 minutos, 5 minutos, alguma coisa assim. E ele estava justamente falando dos relacionamentos, né? Então, que a gente precisa se conhecer e aprender a colocar limites, né? Então, para que eu não me ofenda com relação à atitude do outro, que eu estava esperando a atitude do outro, né? Então, assim, é não criar expectativas, é respeitar o que o outro está fazendo. E aí, lógico, e aí ele também coloca, isso é um treino mental, é um treino espiritual. Porque, mais uma vez eu falo, né? Já falei aqui, a gente é tudo junto e misturado. Então, o meu emocional, ele influencia no meu estado de espírito e ele influencia no meu físico, né? Por isso que quando a gente vai para o tratamento lá dentro, né? Sempre, por exemplo, o irmão Antônio, o irmão Giovanni, eles não falam isso, olha... Mas o que o irmão Giovanni acabou de falar, né? O que a gente fala, né? Para esses corações tão tristes e com medo e tudo mais, é fé. Por quê? Porque isso influencia no nosso estado de espírito e logo depois no nosso físico. Então a gente precisa sim cuidar do emocional. É essencial. E aí eu falo, e eu também falo para mim, né? A gente precisa cuidar do emocional. Então, e é isso. E aí quando o Rossandro fala disso, ele fala, então você precisa pôr os limites. Então, pera um pouquinho. É até aqui. Passou disso... não vai me afetar, porque a decisão é sua, eu não vou criar expectativa, né? E aí ele dá o exemplo, né? Eu esperava que tivesse me tratado melhor,
Ah, eu esperava que tivesse pedido desculpa. Ah, eu esperava que de repente me cumprimentasse, sei lá, por uma data especial. Ah, mas não aconteceu isso, então eu vou ficar muito chateada. Não. Então, não, era o que eu estava esperando, mas não foi o que o outro fez. Porque, de novo, cada um é cada um. Então, se o outro não fez, é porque ele não estava preparado para fazer. É porque o amor que eu tenho é o que eu dou. Então, ele não tinha isso. Ele não tinha esse comportamento. Então, como que ele ia dar esse comportamento? Nem passou na cabeça dele. Então, eu não posso criar essa expectativa e esperar do outro. Então, é aquela coisa, é o limite. Olha, eu não vou ficar mais chateada, eu não vou, porque é aqui. Então, isso, né, a gente precisa treinar. Porque quando a gente entra no automático, é na hora. Nossa, fulano passou, nem me cumprimentou. Ai, não é assim? Nossa, no aniversário dei presente, um monte de coisa, no meu nem bom dia. E aí quem que se ofendeu? Fui eu, né? Então é esse limite que a gente tem que colocar. E aí ele também comenta, né? Isso é ser frio, porque daí a pessoa pode falar, né? Nossa, mas aí eu vou virar uma geladeira, né? Não vou sentir nada. Não, não é isso. É você estabelecer limites para aquilo que realmente o que você vai permitir que te ataque, que te entristeça, que te deixe magoado, o que você vai permitir? Porque somos nós que guiamos a nossa vida. A responsabilidade é nossa. Única e exclusivamente nossa. Então, qualquer tipo de doença, qualquer chateação, qualquer evento, a responsabilidade é nossa. E aí é que vem a nossa maturidade, né? O André comprou um livro para mim, que eu não vou lembrar o nome, Arte de Sofrer, Saber Sofrer, alguma coisa... Por que sofremos? E eu tô lendo, né? Mas assim, eu tô lendo rápido no final da noite, aquela coisa toda. Então tem coisa que eu gravo e tem coisa que eu ainda não gravo, tenho que ler de novo. E ele fala isso, né? A gente tem que saber sofrer. E o porquê sofrer. Então percebam, um psicólogo fala uma coisa, o outro filósofo fala outra, o espírito, o espírita fala outra, mas é tudo o mesmo caminho, né? E nesse livro eles também falam, a responsabilidade é nossa. E aí é que a gente vai ter o desenvolvimento da nossa maturidade espiritual. Então, é assim, a gente está na hora de levar a sério. Parou de brincar, né? Numa palestra aí de YouTube e tal, eu ouvi já. Gente, é a última vez, eu já falei isso também. A gente ouve isso toda hora, toda hora, toda hora, até ver se a gente aprende, né? Agora, parou de brincar, de viver, né? A gente precisa ter a responsabilidade, assumir as nossas dificuldades e tentar melhorar, né? E lógico, sempre com alegria, né? Com fé, porque é a fé que faz ali a gente se movimentar.
E o que é a fé? A fé é a gente acreditar naquilo. É acreditar e fazer. É isso. E não ficar pensando, e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Né? Não é e se. É vamos fazer. Olha, plano espiritual vai orientando aqui, vai me dando força. E não é falar assim, olha, meu anjo da guarda, faz aí para mim. Não, né? Olha, Jesus, meu anjo da guarda, me fortalece aí para que eu possa fazer. Isso é a fé, né? E vamos seguir em frente. Então, vocês já perceberam que quando vocês colocam alguma coisa ali na cabeça e nem pensa e vai e faz, acaba dando certo? E quando a gente fala, mas será? Nossa, mas aí a coisa vai meio que encrencando, pode até dar certo, mas ela fica ali, né? Derrapa e tudo, aí fica mais difícil. Mas quando você enfia aquela coisa, não quero saber, eu vou fazer. E aí, isso é fé. Porque você está acreditando nas suas ações. E as coisas vão se estabelecendo e vão se realizando. Isso é acreditar em nós. A gente precisa acreditar em nós. Já foi falado aqui isso pelo irmão Giovanni também. Né? Continuando. Alguns delegam o controle de si mesmos aos outros, cometendo assim, em nome do amor, aspas, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade, componente vital à felicidade. Não é de surpreender que vivam vazios e torturados, pois torturam-se um nada ao permitirem que isso aconteça. Acabei de falar, né? Então, e olha que eu nem tinha lido isso, hein, gente? Então, é assim, a gente não pode permitir que coisas que machuquem a gente. Não podemos permitir, né? Outros tantos usam da mentira, encobrindo realidades, escondendo conflitos, convictos de que têm de ser perfeitos para ser amados, temem a verdade pelas supostas fraquezas que ela possa lhes expor diante dos outros. Acabam fracassados afetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Porque quando faltamos com a verdade ou com a sinceridade, a gente também está faltando com a sinceridade conosco mesmo. Né? Eu não estou enganando o outro, eu estou enganando a mim. Porque eu estou permitindo uma coisa que não é legal. Né? E isso vai acabar me prejudicando de um jeito ou de outro. Né? Ou lá na frente, ou até, né, no mesmo período e tudo mais. Então, é sempre a ética e a verdade. Sempre a ética e a verdade. Por mais que seja difícil. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. A gente falou disso. Por não confiarem em si mesmas, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam, criando um convívio insuportável e desgastante. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim. Né, que sufoca o outro, que acha que o outro está a serviço dele, né, que ele vai manipulando, que ele vai controlando, e acha que tem que ser assim. E eu não estou falando, de novo, de só relacionamentos amorosos, relacionamentos de mãe e filho, né? Nora, sogra, essas coisas, né? Relacionamentos familiares.
de amizade. Então, às vezes você fala, não, tem que fazer o que eu quero. Não, é só o meu amigo, é só a minha amiga. Ah, não é de mais ninguém. Quer dizer, eu estou manipulando. E eu estou querendo que fique só ali comigo, né? Uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não, convencidos de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. De novo, aquele que aceita tudo. Ah, se eu falar não para minha amiga, ela vai ficar brava comigo, eu não vou mais ter amizade dela. Se você não tiver amizade dela por um não de alguma coisa, é porque ela realmente não era sua amiga, né? Porque estava ali naquele processo, naquela relação de manipulação, de interesse, né? E esse tipo de comportamento leva as pessoas a concordar sempre com qualquer coisa e em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Percebem que ele sempre está falando aqui que esses conflitos sempre trazem uma vida insatisfatória, né? E aí vamos pensar, se eu tenho ali nas minhas relações uma vida insatisfatória, isso vai gerar o que em mim? Um conflito. Gerando um conflito, eu estou insatisfeito e, lógico, o meu emocional eu preciso controlar, né? Então, uma coisa puxa a outra. E nem sempre também a gente percebe, né? Que o nosso emocional não tá legal. Não é sempre também, não. A gente fala, tá tudo bem. Mas depois, quando a gente vai analisar... pera um pouquinho, deixa eu pensar aqui. Né? Requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Lembram lá no começo que eu falei da sensação, do instinto, sensação e amor, né? Os graus ali de sentimentos, né? E isso tem bem explicado no livro dos Espíritos, tá? Depois, quando vocês quiserem ver, tá? Depois, eu acho que até eu procuro, acho que tem aqui. Então, é assim, se eu não aceito ali, se eu tô requisitando do outro além do que ele não pode me dar, eu estou desrespeitando a idade dele. Ele não pode dar o que ele não tem. Como eu falei dos adolescentes, né, na escola, das pessoas que a gente vê por aí na rua com atitudes que você fala, eu não acredito. E aí o outro pode falar, imagina, tudo bem, é assim mesmo, tranquilo. Vejam a diferença, né? Forçar pais, filhos, amigos e cônjuge a preencher o teu vazio interior com amor que não dás a ti mesmo, por esqueceres teus próprios recursos, é dano que se recebe. Portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem. A gente já conversou sobre isso, né? Tudo é responsabilidade nossa, né? Nossa, Rosana, mas pois é responsabilidade nossa mesmo, né? E a gente tem que ficar repetindo isso o tempo todo para a gente se fazer, para a gente mesmo acreditar, né? E pedir o quê? Pedir que os nossos anjos de guarda nos fortaleçam para que a gente entenda isso. Não peças amor e afeto, e antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento, né? Aquilo que a gente também já falou lá no começo. Eu não posso cobrar do outro algo que ele não é capaz de dar. E aí cabe a mim não criar expectativas, tá?
Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. E é uma coisa que a Ana sempre fala para nós, né? Tudo que a gente for fazer, tudo, qualquer dificuldade que nós tenhamos, que a gente coloque Jesus à nossa frente. Né? Que a gente coloque ali a imagem de Jesus à nossa frente e que a gente peça força, esclarecimento, serenidade, fé, né? Para que seja fortalecida e que então a gente possa assim enfrentar tudo que vier, né? Todas as situações aí de cada um. Que cada um sabe que situação que precisa enfrentar, né? E que isso seja ali uma... É como se fosse uma receitinha, né, gente? E dá certo. E dá certo, que bom, né? Quer dizer, é colocar ali Jesus à nossa frente, pedir orientação e pedir fortalecimento para os nossos anjos de guarda, para os nossos mentores, para o plano espiritual, e que eles atendem de uma forma ou de outra, ou através dos nossos sonhos, ou mesmo no dia ali, você vê que você está com um problema, você pediu, e aí de repente as coisas se desenrolam e você resolve, e aí você fala, nossa, passou, foi tão fácil. Né? Por quê? Porque eles atendem o que a gente está pedindo. Pedi e obtereis. Não, a gente não pode esquecer disso, né? Então a gente precisa sim pedir com fé e colocar sempre Jesus à nossa frente e as coisas se resolvem. E com simplicidade, com humildade, né? Com gratidão. Isso é muito importante, né? E aí, continuando, quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento, de novo, espiritual. Então, de novo falamos disso. Então, tudo depende do amadurecimento espiritual, né? Da idade evolutiva de cada um. Por isso que temos olhares diferentes. É só por isso. E aí, lógico, podemos, de novo vou falar, ajudarmos uns aos outros. Alguns com uma dica, uma aula, um livro, um dizer, ele muda a atitude dele. Outros mudam um pouquinho, outros não, outros só num tempo depois, né? É a nossa idade evolutiva, né? Uma vez, eu já contei aqui, quem está aqui já há um tempo vai ouvir de novo, mas é assim, a Deva sabe, porque também já ouviu, e tudo mais. Então, a Renildes, eu acho... Eu já sou de família espírita desde que eu nasci, mas a fichinha só caiu depois de velha, né? A Deva tá rindo. Certo? Então, assim, eu fiz todos os cursos lá na minha adolescência, eu sempre li todos os livros, eu sempre estudei um monte... Eu estudava, lia, estudava, lia, né? Fazia curso. Tudo bem. Mas eu falava, não consigo encontrar significado. Para mim não tinha significado. Eu entendia, eu lia, eu rezava, tudo bonitinho. Então, e aí assim, não tinha significado. Passou o tempo, tive filho, estão cresceram. Aí eu voltei a estudar tudo do zero. Lógico, sempre lendo, meio que autodidata, né?
Sempre lendo. Aí falei, não, quer saber? Eu vou voltar, né? Aí voltei na Frateceb. Voltei lá na Frateceb, o curso com o Jair, do Beabá de novo. Tudo de novo, né? Aí vim aqui para o Nova Era, que eu já iria dar curso aqui no Nova Era. Eu falei, vamos lá. Não conheço, vamos lá, né? Tudo de novo. A Renilde fez com a gente, né? Tudo, livro dos espíritos, não sei o quê, livro tal, nananana. E daí eu conheço a Ana, né? E aí a Ana, não, você vai fazer isso. Eu falei, vou nada, não, né? Não, você vai. Falei, não vou, você vai, não vou, né, André? Não vou, né? Bom, fiz todos os cursos de novo. Aí comecei a ajudar a Ana a ministrar o curso mediúnico. Aí comecei no passe, recomecei, porque eu já tinha trabalhado em outro centro, já tinha trabalhado na Frateceb, né? E tudo. Aí é que caiu a ficha. Aí é que caiu a ficha. Então, quer dizer, tudo acontece no momento certo. Se tivesse acontecido antes de eu falar, porque é diferente, né? Agora eu venho para cá, as segundas-feiras, elas são sagradas, né? Então eu venho com eu venho com a maior felicidade. Coisas que lá atrás, quando eu era adolescente, eu ia amarrada na palestra. Porque minha mãe me obrigava a ir, né? Então, vejam, é diferente. E por que eu falo isso? Porque eu acho que é importante saber, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu também não encontro, nossa, mas será que eu tô errada? Não é nada disso, é o tempo certo. Né? É o tempo que realmente você vai fazer aquilo com amor, com boa vontade, com satisfação, né? Para mim não eu não considero nenhum fardo, eu adoro ficar falando aqui um monte de coisa, né? Adoro ficar lá dentro. Para mim é ótimo. Eu saio daqui renovada, né? Então é isso, eu acho que é importante saber, né? Porque fala, não, olha, realmente, olha, eu tô no caminho certo, não tô, eu acho que eu tenho que pensar. É uma experiência. E é importante a gente saber das experiências das pessoas, porque pode ajudar num caminho. Para um foi diferente, para o outro foi diferente, para cada um é de um jeito, né? E para mim é desse. E aí é lógico, cada um tem uma, como é que eu vou dizer? Uma habilidade para poder ajudar. Sei lá, eu nem considero ajuda. Isso que eu faço é uma ajuda para mim, eu nem considero, né? Então, assim, mas aí tem gente que, por exemplo, gosta de distribuir, vamos por o Cadu, ele, o Geraldo e tudo mais, eles fazem a campanha para distribuição de alimentos para as pessoas que ficam na rua e tudo mais, né? Então, eles têm essa habilidade, né? Eu já falo, desculpa, eu não tenho essa habilidade. Para mim, para mim seria um sacrifício isso, porque não dá, por enquanto, né? Então vejam, por que eu falo isso? Eu não tenho vergonha alguma de falar, porque para cada um depende da sua idade evolutiva. Eles vão, eles preparam, eles fazem, reúne um monte de gente, o pessoal sai em caravana, distribui. É fantástico. É fantástico. E eles se organizaram e fazem. O André vai junto, a maior parte do pessoal vai, né? Aí eu falei, Ana, para mim, desculpa, não dá. Né? Então, quem sabe o ano que vem? Eu não sei. Mas por enquanto para mim não dá, né? Eu não tenho
força para isso. Então, eu tenho que também me respeitar, né? E aí, cada um é cada um. O Cadu tá ensaiando de vir fazer palestra, né? Mas eu tenho certeza, ele fica assim para Ana, não, Ana, ainda não. Tô errada? Né? Então, é assim, sabe? É assim que funciona, né? E aí, tipo, fiquei 2 anos na recepção. Fiquei 2 anos e meio na recepção. Adorava também, porque daí conversa com todo mundo, né? Lá, anota no papelzinho. Então, quer dizer, é um aprendizado. É um aprendizado e as coisas começam assim. E essa lição é assim. Então, só para voltar aqui, o amor que tenho é o que dou, é justamente isso, né? Só damos o que temos. E aí sim a gente consegue. Resumindo, né? Vamos tomar conta de não exigir dos outros aquilo que ele não vai conseguir dar. E vamos colocar limites naquilo que vai nos afetar. Porque não podemos, temos que nos respeitar. Porque isso também é amor por nós. E isso é a primeira coisa, né? É a primeira coisa. Então, era essa a lição. Bom, eu abri o Vinha de Luz e o título foi Queixas. Então, vamos lá. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Eu acho que cai um pouquinho do que a gente estava falando também. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Nossa, verdade, né? Às vezes a gente confunde, isso é muito comum, a gente confundir o desabafo com a queixa, né? Pega um amigo lá, uma amiga e fala, ai, nossa, eu preciso falar com você. E fala sobre, né, sei lá, governo, situação financeira, a moradia, qualquer assunto, relacionamento com os filhos, e vai falando. E, na verdade, esse aspas desabafo, ele acaba sendo uma queixa, né? Dizem os psicólogos que é importante você falar, né? De qualquer dor que você esteja passando, porque daí você tá ouvindo a sua voz e você tá falando com o outro, e o outro pode até te dar uma luz sobre alguma coisa e tudo mais, mas a gente precisa tomar cuidado de como a gente fala, né? Para isso não se tornar uma queixa, simplesmente. Eu acho que é uma divisão muito tênue, né? Muito assim, a gente tende de um lado, a gente sempre tende para o lado da queixa. E aí a gente precisa tomar cuidado. E aí ele continua: realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com o espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação, que é o que eu falei. A proximidade e a amizade faz com que a gente pegue, chegue na pessoa e fale, eu preciso falar com você. E vai falando. Então, é aquela questão, eu preciso vigiar o que eu estou falando e, na verdade, a forma como eu estou falando.
né? Para que isso não se torne uma queixa, para que de repente se torne uma conversa, mas sem aquela coisa negativa, né? A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. Então é assim, dependendo da forma como eu falo, eu estou desperdiçando energia à toa e eu estou criando outras situações no mental. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, porque de repente o que eu estou falando, ele pode despertar no outro ali palavras boas e me passar essas palavras boas, ou ele pode também despertar algo que não seja legal no outro. E aí eu estou criando um outro tipo de energia. E aí eu estou trazendo mais problema para mim ainda. Então a gente precisa verificar, pensar nisso. E outra, pensar com quem eu estou falando, né? Mesmo que de repente seja uma amizade, mas nem sempre todas são o ideal, nem sempre todas estão prontas para ouvir aquilo que eu preciso falar, ou que eu quero falar. Então eu preciso saber também se aquele meu amigo ou amiga tem condições de ouvir aquilo, né? Se eu não vou criar energia que não vale a pena, né? Gastar a minha energia também, né? E outra coisa, antes disso, a gente não pode esquecer que pensamento e palavras se transformam em imagens. Então, qualquer coisa que eu esteja pensando e que eu vou transformar em palavras, eu estou ali colocando imagens junto com as minhas energias. Então, é importante isso. A gente não percebe, a gente não vê. Quer dizer, eu não vejo. Ainda bem, né? Tem gente que vê. Então, é assim, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E por que eu falo isso sempre? Porque o nosso dia a dia é maluco. É maluco, né? E sem perceber, a gente às vezes profere palavras ou vai desabafar com o outro, ou vai de uma forma lamentosa, de uma forma um pouco negativa, e aí pronto, a gente já melou a nossa energia. E a do outro também, né? O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo do aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Então, aquela pergunta, né? Vale a pena eu falar? O que vai trazer para mim de bom? Será que vale? Então, sempre fazer esse questionamento, para a gente saber se vale a pena ou não. A queixa é um vício imperceptível, que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. E é isso mesmo. A gente está viciado em se queixar. Todos nós. Né? Não é? Ai, tá frio. Ai, tá calor. Nossa, eu tô com fome. Ai, tô cansada. Ai, esse trabalho de novo? Ah, não acredito. Ah, mas esse governo... Ah, hoje mesmo, eu já cheguei aqui me queixando. Cheguei queixando. Eu falei, nossa, eu descobri que eu vou ter que trabalhar no sábado, cara. Eu não acredito. Já cheguei aqui me queixando. Né? Então, é vício. É vício. Então, gente, é assim, eu já cheguei aqui furiosa, né? Então,
é isso que a gente tem que obrigada, se policiar, né? O que eu deveria ter feito? Calma, vamos ver como é que eu resolvo a situação. E ficar plena. E esperar, né? Mas não, quando eu li a mensagem, eu já... Então, é assim, eu já tenho que me policiar, né? E é por aí o caminho. Já reconheci que já é uma grande coisa, né? E é assim que funciona, com todo mundo, né? Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. A gente às vezes está num clima maravilhoso, coisas boas acontecendo, um grupo uniforme, inteiro, ali, uma energia boa. Vem uma queixa, uma palavra, uma ação, e aí pronto, já desorganiza tudo, né? Então, é uma responsabilidade grande. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia, e por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. E é bem isso, porque é difícil, né? É difícil, gente. Não é fácil, não. Mas aí a gente tem que perseverar. Lembrar daquela fé que a gente falou lá no início, que o irmão Giovanni falou aqui quando entrou e tudo mais. Vamos perseverar. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma. Então, a queixa não atende à realização cristã. Então, não é de Deus. Vou falar no popular, né? Não é de Deus. Então, a gente precisa lembrar disso. E aí a gente engole, né? E complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação, né? Então a gente precisa prestar muita atenção no que a gente fala e no que a gente ouve e no que a gente reproduz. A partir do momento que a gente tem já um conhecimento maior, que a gente tem uma noção das coisas, a nossa responsabilidade cresce no que a gente fala, no que a gente faz, né? E no que a gente se dispõe a ouvir, né? Porque o que não interessa, a gente não ouve e quebra e acabou, né? Vai embora e pronto, né? Então, a responsabilidade da gente cresce. Tem uma frase que fala: a ignorância protege. Não é ignorância, a ignorância de ignorar, tá? De não saber. Então, a ignorância protege. Se eu não sei, tem hora que você fala, pois é, será? Eu sei, né? Por quê? Porque a responsabilidade é maior. A responsabilidade é maior. E aí a gente tem aquela coisa, o nosso livre-arbítrio, a responsabilidade de tudo que está acontecendo é nossa, sem choro, né? Não tem jeito, é isso. A gente não pode falar, nossa, não sabia, ninguém falou. Mentira. Todo mundo falou, eu li, né? Então, é aquela coisa. Vamos lá. Não é? É sobre isso. Tem um outro livro também, Caminho, Verdade e Vida, que traz também algumas lições interessantes, pelo Espírito de Emmanuel, de Chico. E aí ele fala aqui
sobre, abrir aleatoriamente, a reencarnação. Todos esses livros que eu leio, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, né? Palavras de Vida Eterna, que da outra vez eu li também. São livros que ajudam também no Evangelho no Lar, são livros que compõem ali, é uma leitura que pode ser feita no Evangelho no Lar, né? Então, isso tudo é instruído lá nas quartas-feiras, quando a gente tem o Evangelho Online, que é um Evangelho no Lar, né? E aí é lido o Evangelho e um desses livros, né? Agora está a Religião dos Espíritos, né, Deva? Então, agora é o Evangelho e a Religião dos Espíritos, tá? E no outro Evangelho Online era Palavras de Vida Eterna. E aí esses outros que eu li hoje, por exemplo, tirando o Renovando Atitudes, ele também pode ser lido, porque são lições pequenas, lições que trazem ali ensinamentos para nós e que podem ser feitos no Evangelho no Lar, tá? E aí eu vou ler por último essa lição, para a gente depois poder encerrar. Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançados no fogo eterno. Quem falou isso foi Jesus, está em Mateus. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Ou seja, na época que Jesus nasceu e na época que ele começou a trazer as lições dele, vamos lembrar que ele estava numa sociedade bastante conturbada, né? Então, precisava ter ali, era uma sociedade bruta que precisava saber o que era a lei do amor e o que era o amor. Então, muitas vezes, aliás, todas as vezes ele tinha que falar por parábolas. Ele tinha que falar de uma outra forma. E depois isso ia sendo explicado, né? Com as ações dele. Então, ele tinha que, de alguma forma, despertar ali a curiosidade e a atenção daquelas pessoas. No concerto das lições divinas, que recebe o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico, né? O que eu acabei de falar. Então, eram pessoas de coração duro, sabe aquele da lição lá, a primeira que a gente leu, né? Com um sentimento endurecido, ações meio que de primitivismo, tá? E que eram criaturas que não tinham alguma atividade espiritual, tá? A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Ou seja, ele tinha que mostrar que a vida era eterna,
que não era só aquilo. E, lógico, quando ele coloca, né, a expressão melhor te é entrar na vida, era como olha, a vida não é só isso, tem mais coisa aí pela frente. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Ele traz ali a explicação para a gente dessas pessoas que nasceram com problemas físicos ou mentais. Então, ele fala, olha, ele está renascendo. A gente tem uma vida depois. Isso é por algum motivo. A gente da doutrina estuda isso, né? Por algum motivo, aquela pessoa nasceu com algum tipo de problema. Por quê? Porque ela precisa ali, um refazimento para o espírito dela. É ela que, quando ela tem como é que a gente fala? Quando ela tem a escolha, né? Quando ela tem a escolha, ela pode escolher. Ela fala, não, olha, eu quero nascer assim, eu quero ter essa prova ou essa expiação e tudo mais, porque eu preciso. Tem momentos que a pessoa não pode escolher, ela vem e acabou, sem escolha. Depende do merecimento, depende da necessidade. E aí, às vezes, a gente tem, né, vários vídeos, até de grupos espíritas que fazem assim coisas engraçadas e tal. Então eles falam, né? Ah, não, pode vir tudo, traz tudo, Jesus, manda tudo para mim que eu aguento e tudo mais. Só que, lógico que não, porque a gente depois nasce, não lembra, e aí a gente fala, bom, e aí, nossa, mas eu tô com tudo isso de problema, como é que fica? E a gente não consegue. Então, para não agravar, né? Jesus vai um pouquinho de cada vez, porque senão é muita coisa, você não vai conseguir, né? E aí, lógico, e para tudo isso tem um motivo. E a forma, daí eu volto lá ao saber sofrer, a forma que a gente passa, que as pessoas passam por essas adversidades é que faz a diferença na evolução espiritual, né? Porque se eu passo por todos esses problemas revoltado, não aproveitando aprender as coisas, sendo ali raivoso, gente, eu não aprendi nada, né? E é o que a gente lê, o que eu estou falando é que a gente lê na literatura espírita, né? E por mensagens dos mentores e tudo mais. Então, é assim, eu preciso aprender a passar por aquelas questões. E isso é que é importante, né? Pedir sempre orientação, pedir força, pedir fé, pedir alegria, para que a gente possa passar pelas questões. A Rosana, mas não é fácil. Não. Quem disse que é? Mas por algum motivo a gente está passando, e por algum motivo aquele ser nasceu daquele jeito. E lógico, não é só uma prova de quem nasceu, é de quem está cuidando também. E às vezes, principalmente de quem está cuidando, da família, da mãe, do pai, ou de quem é o responsável. Às vezes não é nem a mãe e o pai o responsável, é a avó, e a avó que vai cuidar. Então, é a avó que precisava cuidar mesmo. Ou se não era,
né? A gente lê muito nos romances. Às vezes não era a avó, era a mãe, mas a mãe não cuidou, então quem cuida é a avó. Ah, e daí? O que acontece? Daí que ela vai ter um merecimento ali depois. Porque quem tinha que fazer não fez. E aí vai ter que fazer de novo, né? Tem tudo isso. Quanto à imagem do fogo eterno incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo, através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, ele está comparando aquele problema que existe e que, se a gente não resolve, que a gente não se dispõe a resolver, ele vai perdurar como fogo. O fogo não perdura, né? A gente vai alimentando, ele continua, ele não termina. Então ele fala, não, isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Ele não vai parar até que a gente consiga resolver aquela questão da melhor forma possível, né? Então vejam, todas as lições que a gente lê na literatura espírita, ou nos romances, ou nos livros de estudo, ou nesses livros de mensagem, ou, né, no Evangelho, todos nos direcionam para o saber viver. E se vocês forem perceber, na maioria das vezes, todos passam praticamente a mensagem única, né? Que nós precisamos ter humildade, que nós precisamos aprender a perceber como viver, que nós precisamos nos conhecer, nos permitir a evoluir, né, com disciplina e com limites, né, e desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Então vejam, não é difícil, né? É simples. A gente fala, nossa, mas é simples. Ah, mas amanhã pisa no nosso calo. Aí, lógico, lá vem a nossa personalidade, né? Lá vem o nosso eu, lá de trás. E aí a gente, tudo de novo, né? Porque vamos lembrar, passamos por vários estágios, inúmeros, milhares de estágios, né? Então, passamos pelo sentimento primitivo, estamos num sentimento de sensações, caminhando, tentando caminhar para o amor, né? Eu acho que a gente está lá no meio ali, meio que, sei lá, né? Não somos totalmente primitivos, estamos nas sensações. Quem sabe indo para o amor? Quem sabe, né? Então, é por aí. E aí a gente tem que aprender ali a viver, né? E é essa nossa lição, as nossas lições. E aí eu vou fazer uma oração para a gente poder encerrar, né? Vamos então sempre
agradecer pela oportunidade, agradecer por estarmos aqui, agradecer aos espíritos benfeitores que a todo momento, desde a porta de entrada, estão nos tratando, e que tenhamos a serenidade, a sabedoria para conservar tudo isso que estamos recebendo durante toda a semana e durante todo o tempo que for necessário. Que assim seja, graças a Deus.